Quer saber o que são gatilhos mentais e tudo sobre esse conceito? Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te falar tudo sobre esse assunto. Mas antes disso, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal para que você possa ver mais vídeos como esse. Antes de falar o que são gatilhos mentais, a gente tem que entender um pouco do contexto desse assunto. E aí a gente precisa falar do famoso piloto automático. A gente vive entre 95% e 98% do tempo no que a gente chama de piloto automático e tomamos em média 35 mil decisões por dia. E aí, o que é isso? O que é esse piloto automático? Sabe quando você está, sei lá, tomando banho ou escovando seu dente e de repente você finaliza a tarefa e você nem lembra o que você fez? Isso já aconteceu com você? Porque comigo já aconteceu. Às vezes você está fazendo uma coisa que você faz todo dia e você já faz ela meio que no automático. E aí você nem sente que você está fazendo aquilo. E quando a gente fala que a gente toma 35 mil decisões em média por dia, é porque isso envolve tudo que é tipo de decisão. Por exemplo, eu chegar agora e me levantar dessa cadeira é uma decisão. Eu pegar e ir ali e decidir comer é uma decisão. Eu decidir beber água é uma decisão. Então aqui a gente está falando de decisões pequenas como essas, mas também decisões grandes, como uma decisão de compra, por exemplo. Porque entre todas essas várias decisões que a gente toma, temos uma muito importante, que é justamente a decisão de compra, como por exemplo a decisão de comprar um serviço, um produto com você, né? Logo, entender os critérios que levam as pessoas a optar por uma compra ou por uma marca ao invés de outra pode fazer toda a diferença na hora de elaborar uma estratégia de vendas. Então é muito importante que a gente entenda por que o piloto automático existe, por que a gente fica tanto tempo assim no piloto automático, né? Como é que isso influencia ali a tomada de decisão de compra e outras decisões, porque isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, porque a gente quer vender para as pessoas, a gente quer que elas decidam fazer reunião com a gente, posteriormente comprar com a gente, enfim. E aí olha que bizarro, de 95% a 98% do tempo a gente está no piloto automático, então a maior parte do tempo a gente está agindo dessa maneira, meio que no automático e tudo mais. Então é importantíssimo a gente entender isso, porque é muito provável que ali no meio da sua conversa com a pessoa, ela também esteja. Não é à toa que muitas vezes a pessoa vai lá, atende uma ligação, por exemplo, de telefone, ela já associa com telemarketing quando você fala de venda e ela já quer desligar. Isso é o piloto automático dela falando o quê? Desliga, desliga, desliga. Então por isso que é importante a gente entender isso, para entender como vencer essas barreiras e conseguir marcar mais reuniões e fazer mais vendas. E aí assim, tem muita gente que acha que ficar no piloto automático é ruim e tudo mais, mas não necessariamente. Vamos entender um pouquinho melhor. Ó, por exemplo, se toda vez que eu for num bar, eu perder meia hora pensando em qual bebida que vai ser mais apropriada, avaliando cada um dos seus componentes separadamente e em conjunto, eu vou acabar cansando e desperdiçando o tempo que eu poderia investir em outras questões. Então o que acontece na prática? Por exemplo, se eu chegar agora e ficar assim, ah não, eu vou jantar aqui. Ah, pô, mas se eu combinar A com B, comida C com D, B com E, cara, como é que fica? Se eu ficar pensando nisso, analisando cada uma das coisinhas, se eu ficar pensando muito, o meu cérebro ele vai consumir muito mais energia, eu vou ficar cansado muito mais rápido. E na boa, não faz sentido, porque comer é uma prática do dia a dia. Eu já sei mais ou menos o que eu vou comer, eu já sei mais ou menos as opções, eu não preciso pensar muito. Óbvio, se eu for comer uma coisa diferente, eu posso pensar um pouco mais, mas na prática, na maioria dos dias, eu não vou ali estender muito meu pensamento sobre isso, eu vou tomar uma decisão rápida e vou seguir em frente. Então o nosso cérebro faz isso para ele economizar energia cognitiva, economizar energia mental, e a gente usar essa energia naquilo que interessa. Tanto que se eu tivesse que tomar todas as minhas decisões pensando dessa maneira, avaliando cada uma das 1001 possibilidades, né, eu usaria meu cérebro aqui no máximo, é verdade, mas eu me esgotaria muito rápido, eu teria que comer muito mais, eu teria que dormir muito mais, porque eu ia me cansar muito mais. Então é importante a gente entender que o cérebro ele faz isso porque é a forma dele de economizar energia e direcionar essa energia para aquilo, né, que é mais importante, para aquilo que é mais produtivo para a gente. Então isso não necessariamente é ruim, tem essa questão aqui que tem que ser avaliada. Então, como eu disse, o piloto automático ele serve para economizarmos recursos cognitivos, no caso, energia mental. E isso torna o nosso pensamento mais rápido, economizando recursos que nós usaremos em tarefas que são mais importantes para a gente. Agora, isso não é necessariamente ruim, mas pode ser traiçoeiro em algum caso. Afinal, abre margem para possíveis manipulações, como a gente vai ver posteriormente, tá? E é importante a gente entender algumas partes do nosso cérebro que são mais relacionadas aqui com o processo de decisão. Duas delas são mais importantes, o neocórtex e o sistema límbico. Vamos lá, o neocórtex é a parte lógica do nosso cérebro. É aquela que interpreta a linguagem, as informações e os dados que você recebe. Enquanto isso, o sistema límbico é a parte mais emocional do seu cérebro. É nela que a maioria das suas decisões são tomadas, mesmo que praticamente sempre você não esteja ciente disso. A gente tem uma tendência a dizer que a gente é muito lógico, que a gente toma decisão ali, né, avaliando tudo certinho, considerando dados e não sei o quê. Mas pensa comigo, se a gente realmente fizesse isso, você acha que alguém fumaria? Todo mundo sabe que fumar faz mal à saúde. E por que tem tanta gente que fuma? Por que tem tanta gente que, sei lá, usa droga? Cara, se tudo fosse assim, né, sem ser pelo emocional, naturalmente a gente só tomaria decisões conscientes e beleza, sei lá, o mundo seria melhor, não sei, entendeu? Tipo, não teria guerra, não teria tantas coisas absurdas. Porque é meio que, tipo assim, é meio que óbvio que os caminhos não são esses, né?
né? Mas na prática a gente acaba tomando muitas decisões emocionais. Inclusive tem vários estudos que mostram ali, né, quando a gente está tomando uma decisão, ainda mais as decisões mais importantes e tudo mais, esse lado do nosso cérebro, naquele gráfico de calor, é o lado que fica mais quente, mais intenso, porque é ali que está fervilhando os nossos pensamentos, vamos colocar assim, né? É ali que a gente está exercendo a decisão, sabe? Então é importantíssimo a gente entender isso aqui, a gente entender que as decisões, elas são geralmente emocionais. E entender isso é importante para que a gente consiga ali mais conversões posteriormente. Então, entendendo melhor a tomada de decisão, todas as nossas decisões, elas são tomadas inicialmente de maneira inconsciente, quando a gente está no automático. E só depois vem a consciência, normalmente acompanhada de uma justificativa racional. Então, por exemplo, eu não preciso necessariamente comprar uma televisão, mas aí, sei lá, por algum motivo, de forma inconsciente, alguma campanha me impacta e eu boto na minha cabeça que eu preciso. E aí depois eu vou lá e busco uma justificativa racional para aquilo que eu tô fazendo. Vou pegar um outro exemplo aqui que é muito comum, que é a compra de celular. Quantas vezes talvez você não tenha trocado de celular sendo que você não precisava? Né? É uma decisão puramente emocional na maioria dos casos. Você quer o celular melhor. Por quê? Porque é melhor, porque é mais atual, etc. Alguma campanha foi lá, te impactou e você falou, cara, eu quero, é isso. Você foi lá e comprou. E beleza, você pode comprar, não tem problema, entendeu? Mas a questão é o jeito que o seu cérebro funciona, é o jeito que o meu cérebro funciona, é o jeito que a gente funciona. E mais uma vez, é importante a gente entender isso. E geralmente essas decisões que são tomadas inicialmente de maneira inconsciente, elas ocorrem após o despertar de um gatilho na cabeça da pessoa. Então geralmente tem ali uma campanha, uma frase de alguém, né, que alguém usou, uma abordagem, que a pessoa fala alguma coisa que desperta algo na tua cabeça, que te chama atenção, naturalmente você vai ali, né, amadurecendo tua decisão a partir disso. Na prática, a gente pode dizer que alguns elementos presentes na comunicação que você recebeu fizeram com que alguns pontos do seu cérebro agissem automaticamente e assim a decisão fosse tomada. Esses gatilhos que eu citei que foram ativados na sua cabeça, eles são comumente chamados de gatilhos mentais, tá? Então, por definição, o que são gatilhos mentais? São técnicas de persuasão relacionadas com aspectos instintivos, emocionais e sociais que ativam uma emoção e facilitam o processo decisório das pessoas. E aí, concluindo aqui, portanto, é possível trabalhar a parte psicológica e comportamental dos prospects para influenciá-los a comprar o seu produto ou serviço. Então é isso, você consegue colocar elementos na sua comunicação, né, especialmente falando de você, Hunter, na sua prospecção, que vão chamar mais a atenção do lead por algum motivo, que vão despertar mais interesse nele, marcar uma reunião com você e querer saber mais sobre, e naturalmente isso é bom pra gente, porque isso gera mais conversão, para que a gente consiga fazer mais vendas posteriormente. Esse vídeo que você assistiu faz parte de um curso completo de formação para Hunters. Então se você quer se tornar um Hunter no mercado de vendas, dê uma olhada no link que está aqui na descrição desse vídeo, porque esse curso pode ser a solução que você precisa para que você consiga alcançar esse objetivo. Enfim, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou dele, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal para que você consiga ver mais vídeos como esse e no mais eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima, fui!